Bom dia, meu irmão. Daqui a pouquinho a gente vai começar o estudo, tá bom? Estamos testando aqui imagem, o som. Marcelo, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Saudade dos irmãos. Tá me ouvindo bem aí? A imagem tá boa? O áudio tá bom? Vai dando uma opinião aí, a gente tá abrindo um pouquinho mais cedo. Irmão Francisco Vitalino, grande abraço, meu irmão. Queria que os irmãos fossem me dizendo aí como é que tá o áudio. Vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza, Marcelo, obrigado. Iniciamos mais cedo um pouquinho aqui pra gente ir ouvindo um pouquinho aí os louvores. Daqui a pouco a gente vai estar iniciando o estudo a partir das 10 horas. Beleza, Marcelo. Obrigado, Lucas. Amém, irmão Francisco Vitalino. Isso aí, Marcelo. Bom dia, irmão Vanderlei. Bom dia, irmã Fátima. Abraço, saudade de vocês, viu? Compartilhe aí, pessoal, para outras pessoas poderem também participar com a gente. Muita saudade, né, irmão Vitalino? Só tem Uberlândia, né, irmão Vitalino? Uberlândia, né? Amém, irmão Vanderlei. Daqui mais um pouco a gente vai estar junto novamente. Enquanto isso, Deus vai providenciando outros canais para a gente manter o contato, né? Um abraço para toda a família aí, viu, irmão Vitalino?
Opa, notícia boa, irmão Vitalino. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Amém, irmã Lília, amém. Bom dia. Meu amigo Raimundo Ferreira. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Zé Augusto, meu amigo, um abraço, seja bem-vindo. Kelly chegou, né, Kelly? Tá ouvindo bem aí? Tá... A transmissão tá boa, tá lenta, como é que tá?
bem-vindo, Rogério. Amigo Rogério. Bem, pessoal, nós vamos iniciar dentro de mais 1 ou 2 minutos o estudo da nossa escola dominical. Hoje nós vamos estar trabalhando a primeira e a segunda lição da nossa revista, a Primeira Igreja Batista. E daqui a pouquinho a gente vai começar o estudo aí, a carta de Efésios, tá? Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 1, do verso 1 ao 14. Bom dia, pastor Luciano. Grande abraço, meu irmão. Bom dia, irmã Raquel. Amém. Deus abençoe a irmã também e a família. Obrigado, Kelly. Oi, irmã Fátima, vamos estar orando sim, tá? Deus conforte a irmã. Márcia, Jonas, Mateus, sejam todos bem-vindos. Amém, meu irmão. Amém. Bem, como a gente tinha programado, né, para 10 da manhã, já estamos aí 10 horas e 3 minutos, então nós vamos dar início ao nosso estudo nessa manhã, tá? Agradecendo a todos que estão conosco participando aí. É muito importante para nós a presença de cada um de vocês. E lembrando que logo mais à noite, às 19h30, nós também teremos o nosso culto, tá? Transmitido também aqui pela página da Primeira Igreja. Contamos com todos vocês. Pastor Luciano com certeza terá para nós uma mensagem abençoada nesta noite, uma mensagem que vai falar aos nossos corações. Amém? Vamos iniciar, meus irmãos, com uma oração para que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que todos possam estar compartilhando conosco esse momento de oração, para que a gente possa ter um bom proveito nesse estudo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos, Senhor, reunidos agora como igreja do Senhor. O Senhor Jesus nos garantiu que onde houvessem 2 ou mais reunidos no seu nome, Ele ali estaria. E nós, ó Pai, nessa manhã, apesar de não estarmos presentes, mas podemos desfrutar, Senhor, desse recurso que a tecnologia nos oferece, ó Pai. Nesses momentos em que temos dificuldades para nos reunir fisicamente, estamos, ó Pai, reunidos agora em espírito. Te agradecemos, meu Deus, por esta oportunidade. Te pedimos, Senhor, que abra os nossos corações, abra nossas mentes para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar nesta manhã com esse estudo na carta de Paulo aos Efésios, onde vamos trabalhar o capítulo 1, do verso 1 até o 14, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê compreensão e que possa, Pai, nos abençoar nesta manhã. Derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Abençoa, Senhor, aqueles que nos estão assistindo pela primeira vez, que eles possam sentir prazer, ó Pai, em ouvir a Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, principalmente o perdão dos nossos pecados, que nos capacita, Senhor, a estar próximos de Ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, bom dia, Cleide. Então, como foi dito, nós vamos estar trabalhando no livro de Efésios. Estamos iniciando
a nossa revista para o trimestre, carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos estar fazendo hoje as duas primeiras lições, que envolvem, a primeira lição envolve Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, e a segunda lição a partir do verso 3 até o verso 14. Então nós vamos estar fazendo essas duas lições. No próximo domingo, o irmão Leandro Barreto vai estar fazendo as duas próximas lições, para que aí a gente esteja atualizado e a partir daí a gente vá fazendo uma lição a cada domingo. Nós contamos com a participação dos irmãos, dos amigos. Vocês podem colocar as perguntas aí, tá? Que o que a gente tiver condições de ir respondendo, a gente vai respondendo. Aquilo que a gente não tiver condições de responder no momento, a gente vai procurar estar dando essa resposta posteriormente aí na página, tá bom? Então vamos lá, nós vamos iniciar lendo. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos ler o texto completo do verso 1 a 14, e depois vamos voltar e focar nos versos 1 e 2. Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias, dá um tempinho aí para os irmãos poderem localizar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo ele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, irmãos? Então estamos diante desse texto maravilhoso que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, e essa carta percorreu toda aquela região, envolvia a cidade de Éfeso, e os crentes daquela época receberam então essas palavras do apóstolo Paulo, essas palavras que nos trazem tanto conforto, tanta firmeza, segurança, em um momento principalmente que vivemos tanta insegurança em todas as áreas. Aqueles que
se sentiam seguros, talvez pelo seu emprego, pela sua estabilidade financeira, hoje já não tem tanta segurança, o que acaba sendo uma coisa boa, porque a gente começa a entender que a nossa segurança está em Cristo Jesus. Então, nós vamos primeiramente ater aos versículos 1 e 2, que é a nossa lição número 1. Bom dia, minha irmã Lúcia. Um abraço, seja bem-vinda. Então, a lição número 1, ela foca nos versículos 1 e 2. O versículo 1, ele começa identificando o autor dessa carta, Paulo. E ele se identifica como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, no início aí nós temos a identificação do autor da carta e ele se qualificando como um enviado de Cristo Jesus por vontade de Deus. E eu queria salientar que o apóstolo Paulo, ele teve uma conversão diferente de praticamente todos que a gente tem notícia depois dele e antes dele. Por quê? O apóstolo Paulo, ele não conviveu com Jesus. Ele não recebeu as instruções diretamente de Jesus durante o seu ministério de 3 anos e pouco. Licinha, bom dia. Então, o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus pessoalmente, apesar de ser contemporâneo. Ele não viveu aquelas experiências com Jesus que os outros apóstolos viveram. E o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele foi um perseguidor da igreja. No início da igreja, o apóstolo Paulo perseguia pelas suas convicções religiosas, judaicas. O apóstolo Paulo era muito influente no judaísmo e, por não entender que Jesus era o Messias, então o apóstolo Paulo perseguia esses crentes daquela época. E não só perseguia, como afrontava, maltratava. E numa certa ocasião, Paulo indo pela estrada de Damasco, levando cartas para poder entregar ao sacerdote, para pegar discípulos de Jesus e torturar, o apóstolo Paulo tem então uma experiência dramática, onde ele tem um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Jesus, após ressuscitar, ainda apareceu durante algum tempo aos seus discípulos e depois a Bíblia diz que ele subiu aos céus. Bom dia, irmã Lourdes. E que Jesus subiu aos céus, e depois dessa subida de Jesus aos céus, de Jesus ser glorificado, nenhum outro discípulo teve um contato direto com Jesus. Esses outros discípulos passaram a ter então uma instrução do Espírito Santo, mas não mais pessoalmente com Jesus. E depois dessa glorificação de Jesus que ocorreu na sua ascensão aos céus, apenas Paulo tem um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não ouviu o evangelho de um outro apóstolo, de um outro discípulo. Ele não viveu com Jesus o ministério de Jesus, mas ele tem esse encontro com Jesus glorificado. E durante esse encontro ele tem uma experiência fantástica de ouvir coisas que ele não se achava digno de ouvir do próprio Jesus.
E Jesus dá a Paulo algumas instruções que nenhum dos outros apóstolos tiveram pessoalmente, receberam pessoalmente. Então é por isso que Paulo coloca aí apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Não foi Paulo que entrou um dia em algum lugar e ouviu o evangelho e ergueu a mão e falou: eu aceito Jesus. Não foi assim. Paulo foi buscado por Deus, pela vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus pretendeu fazer na vida de Paulo. Então Paulo tem uma conversão dramática. E eu tenho salientado nas mensagens na igreja que é necessário essa conversão. É necessário essa experiência da conversão. É algo marcante. É algo que, quem sabe, é com quem acontece isso. Cada um dos que estão me ouvindo, que já passaram pela experiência da conversão, eles vão saber contar exatamente como isso aconteceu. Não é só religião. A religião não adianta muita coisa. Ela pode te dominar, ela pode te colocar dentro de certos parâmetros, mas só o novo nascimento vai fazer de você realmente uma nova criatura. Vai te colocar no rol daquelas pessoas que estão em Cristo, que é uma das coisas que a carta aos Efésios trata muito. Então o apóstolo Paulo, ele se identifica como esse apóstolo de Cristo, esse enviado de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele não está dizendo: eu sou apóstolo de Cristo pela minha vontade, porque eu escolhi a Cristo. É por vontade de Deus. E assim como Paulo, somos todos nós. Nós somos enviados do Senhor Jesus, discípulos do Senhor Jesus, por vontade de Deus. Foi Deus que mudou a nossa vontade para que nós mudássemos o nosso caminho. Assim é que é. E aí Paulo vai então direcionar para quem ele está escrevendo essa carta. Paulo diz que ele está enviando essa carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo escreve aos santos. E eu quero salientar aqui para quem ele está escrevendo. Quando ele diz aos santos, Paulo não está se referindo aos santos que muita gente conhece. Porque esses santos que são populares, eles tiveram a sua santidade ou a sua santificação reconhecida muito tempo depois de terem morrido, terem feito as suas obras e terem morrido, e aí depois de muito tempo é que eles são reconhecidos como santos e passam a ser venerados, como alguns dizem, ou cultuados, como outros dizem. Não é a esses santos que a Bíblia se refere quando usa o termo santo, e não é a esses santos que o apóstolo Paulo está se referindo. O santo da Bíblia, quem é? É aquela pessoa que foi separada por Deus, escolhida por Deus. A partir do momento da sua conversão, você se torna um santo. Não porque os outros te reconhecem como santo e te qualificam depois como santo para que você seja venerado ou cultuado, ou que seja um intercessor entre os homens e Deus, mas você se torna um santo reconhecido pelo próprio Deus, porque você passa a estar em Cristo, e estando em Cristo, você está separado. Você recebe
os benefícios do sacrifício de Cristo, inclusive um dos principais benefícios é o perdão dos pecados, o perdão de todos os seus pecados. Não fica nenhum de fora, nem os que você cometeu até a sua conversão, nem os que você vai cometer após a sua conversão. Nenhum desses pecados ficam de fora do sacrifício de Jesus em seu favor. Então, a partir daí, Deus te vê como santo e te chama de santo. Então é por isso que Paulo se refere aqui aos santos que vivem em Éfeso. Ele usa o verbo, para o tempo em que ele estava escrevendo a sua carta, ele usa o verbo no presente. Vivem. O apóstolo Paulo não diz aos santos que viveram em Éfeso, aqueles santos que morreram e que agora nós vamos montar um concílio para reconhecer a santidade deles. Não é assim. O apóstolo Paulo coloca santos que vivem em Éfeso. Gente viva. Santo na Bíblia é gente viva. E depois que morre, continua sendo santo. E o apóstolo Paulo coloca uma coisa na sequência que é muito interessante. Ele diz santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Isso é uma colocação muito interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que quem é santo vai ser fiel. Fiel a Cristo Jesus. Uma das doutrinas bíblicas é a da perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Aqueles que realmente foram salvos, que foram separados, que tiveram seus pecados perdoados, eles irão perseverar até o fim. Isso não quer dizer que nesse caminho eles não tenham as suas dificuldades, os seus distanciamentos, os seus questionamentos com relação à fé, mas mostra que eles permanecerão finalmente fiéis a Jesus. Então é muito importante observar isso, porque muitas vezes a gente observa que alguns começam bem, andam bem no início e depois vão se distanciando e nunca mais retornam. Isso mostra que aquilo que foi parecido com uma conversão não foi algo genuíno, mas foi algo da mente da pessoa, levada às vezes por algumas emoções. Mas esses que são levados desta maneira, eles não permanecerão fiéis. Permanecer fiel a Jesus é algo muito difícil. Quantas vezes a gente, colocado em determinada situação, ao invés de agirmos como Jesus, como alguém que está em Cristo, nós agimos segundo os ensinos seculares, os ensinos que o mundo nos traz. Então nós precisamos, para manter essa fidelidade a Jesus, estarmos atentos durante todo o tempo. Aqui e ali a gente vai se pegar não sendo tão fiel a Jesus. Mas Paulo então ele se dirige a essas pessoas, aos santos que vivem em Éfeso e que são fiéis em Cristo Jesus. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Paulo deseja aos santos. A vontade de Paulo é que esses santos recebam graça e tenham paz. Nós temos muita dificuldade de entender a graça de Deus, porque nós vivemos num mundo onde reina a desgraça, a ausência de graça. O que é graça? É resumido como favor imerecido. E nós estamos acostumados num mundo onde os favores são feitos porque merecem. Nós não temos muito a ideia de fazer um favor a quem não merece nada e de quem nós não esperamos nada. E a graça é isso. É um favor de Deus a pessoas que não merecem nada e de quem Deus também não espera nada. Não é por causa de nada em nós que Ele destina a nós a sua graça. Então Paulo, nós já dissemos aí sobre a autoria, sobre a identificação de Paulo como apóstolo, a quem ele destinou a sua carta, o desejo dele a essas pessoas de graça e paz. E aí então nós vamos partir para a segunda lição, que na nossa revista ela diz que a graça de Deus gera gratidão. A partir do verso 3 então, nós vamos trabalhar isso. O apóstolo Paulo começa bendizendo a Deus. Ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele bendiz a Deus, ele identifica Deus como sendo o Pai de Jesus Cristo, e ele diz por que ele está bendizendo a Deus. Porque Deus nos tem abençoado, irmãos, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O que é isso, irmãos? A gente vive num tempo onde muitos aguardam de Deus as bênçãos materiais, saúde, prosperidade, algumas coisas nesse sentido. Não que Deus não nos abençoe com isso, mas todas essas bênçãos materiais, elas são passageiras, elas são temporais, elas irão acabar. Por mais que Deus nos dê saúde, vai chegar o dia em que não teremos saúde. Por mais que Deus nos dê prosperidade, nos dê dinheiro, chegará um dia em que todo o nosso dinheiro vai servir apenas para comprar o caixão que vai nos guardar. Então essas bênçãos materiais, elas são temporais. E sendo temporais, elas não são a principal bênção que Deus tem para nós. Porque as principais bênçãos de Deus para nós são essas bênçãos que Paulo diz aqui. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque essas bênçãos espirituais, elas são bênçãos eternas. Elas não terão fim, elas são para sempre. Então, nós precisamos lidar mais com Deus no âmbito de receber dele essas bênçãos espirituais. E ele tem disposto todas essas bênçãos para todos os crentes, para todos os santos, para todos os escolhidos. Isso está disponível para todos nós. Basta que a gente receba isso. Paulo vai falar mais à frente sobre herança e nós vamos falar um pouco disso também. Então, quando ele fala de todo que Deus ele tem nos abençoado. Ele não fala que ele poderá nos abençoar. Ele não fala que ele nos abençoou. Ele fala que nos tem abençoado. E ele fala todos nós que servimos ao Senhor Jesus, que somos fiéis a Deus. Então ele coloca isso, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção, irmãos. Toda sorte de bênção. E aí, a partir do verso 4, ele vai falar de uma que, para mim, na minha opinião, é a maior de todas. As outras são derivadas dessa. As outras bênçãos espirituais são derivadas dessa. O verso 4 ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então ele diz que Deus escolheu pessoas em Cristo, e ele diz quando isso aconteceu. Ele diz antes da fundação do mundo. Se você já passou pela experiência da conversão, você precisa saber que a sua salvação não é fruto da sua escolha. A sua escolha é fruto da sua salvação. Na verdade, a sua salvação, ela ocorreu antes da fundação do mundo. Aí você fala assim, mas como? Se eu nasci em tal ano, antes que você nascesse, a sua escolha já tinha sido feita. E você viveu um bom tempo longe do Senhor, até que um dia você ouviu o Evangelho e se converteu. Essa sua escolha é fruto da sua salvação. A sua salvação se efetiva a partir da sua escolha. Mas a escolha de Deus precedeu a sua. Porque a sua é feita no tempo. A de Deus foi feita na eternidade. Então Paulo fala assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E essa escolha, ele diz para que foi feita essa escolha. Apenas aqueles que são santos e irrepreensíveis perante Deus podem arrogar para si a certeza de terem sido escolhidos por Deus. Se nós não procuramos uma vida de santidade, de separação, de santificação e de nos tornarmos, porque isso é um caminho, isso não é algo automático. A santificação é obra para a vida toda, mas a gente precisa se policiar, se dedicar e buscar isso a cada dia. Então, quando nós andamos nesse caminho, nós podemos ter certeza de que a nossa escolha, que a escolha de Deus por nós, foi feita antes da fundação do mundo e que Ele nos incluiu nisso. E aí o apóstolo Paulo diz que em amor, Deus nos predestinou para Ele. O meu destino, o seu destino, está selado desde sempre. Desde sempre. A gente vê muita gente inseguro nesses tempos que a gente está vivendo, principalmente de problemas de saúde que tem afetado o mundo inteiro. Mas o nosso destino está garantido. Isso é ter garantia, isso é ter segurança. A segurança nossa não está num concurso, não está no nosso trabalho, não está em muitas coisas que muitos colocam a segurança e que nesse momento essa segurança foi abalada. A nossa segurança está em que o nosso destino está selado. Ele foi selado pelo próprio Deus e Deus não falha. Se você já passou pela experiência da conversão, se você sabe que nasceu de novo, se você procura um caminho bom para andar, você pode ter segurança. A sua escolha foi feita antes da fundação do mundo e o seu destino está selado para Ele. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Deus nos adota. Nós somos filhos adotivos e Deus nos faz irmãos mais novos de Jesus, que é o nosso irmão mais velho. E ele diz que essa adoção é por meio de Jesus Cristo. E Jesus é quem nos leva a Deus. Não pode ter erro nisso. Essa adoção de filhos é por meio de Jesus Cristo.
Ela não é por meio de mais ninguém. Nenhum outro nome é dado entre os homens que possa nos levar a Deus. Se você não busca exclusivamente Jesus para que por meio dele você seja adotado, você perde seu tempo. Você está indo buscar onde não vai encontrar. E no verso 6, o apóstolo Paulo diz que tudo isso tem uma finalidade. É o louvor da glória da graça de Deus. A graça de Deus, a sua glória, a exaltação dessa graça é o objetivo de Deus nos escolher e nos predestinar. Para que a graça de Deus se manifeste superabundante. A graça de Deus derramada sobre gente do pior tipo. Que o apóstolo Paulo fala em uma outra passagem dos pecadores, do qual ele é o principal. Deus ama pecadores. E para que essa graça dele seja exaltada, seja glorificada, é que ele nos escolheu e nos predestinou. E o apóstolo Paulo diz que essa graça ele nos concedeu gratuitamente em Jesus. E aí no verso 7, desculpe, irmãos, no verso 7, o apóstolo Paulo vai falar de algumas dessas bênçãos espirituais. Ele diz: no qual temos a redenção. Em Cristo, é no amado que nós somos redimidos. Em Cristo, ele nos tira de um estado de morte espiritual, paga os nossos pecados e nos redime. É em Cristo que a humanidade é redimida. É em Cristo que nós voltamos a nos tornar um pouco mais humanos. Porque longe de Cristo nós somos profundamente desumanos. Somos desumanizados. Olhamos para nós como o centro de todo o universo. Pensamos que o mundo gira em torno de nós. Mas em Cristo nós começamos a entender que o mundo gira em torno do nosso próprio. Dessa redenção da humanidade. E ele vai dizer que essa redenção é obtida pelo sangue de Jesus. O sangue que foi derramado lá no Calvário é o que nos traz essa redenção. Ele diz também que nos traz a remissão dos pecados. Todos os pecados pagos. Imagina você viver sabendo que toda a sua dívida foi paga. Que não ficou um pecadinho de fora do sacrifício de Jesus em meu favor e em seu favor. E ele diz que isso é segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. E aí ele diz, em toda sabedoria e prudência. Quer saber se a graça de Deus foi derramada sobre você? Olhe como você anda. O efeito dessa graça sobre você, sobre mim, tem que ser sabedoria e prudência. No verso 9 ele diz que Deus então nos desvendou o mistério da sua vontade. Ele abriu as cortinas e nos mostrou a sua vontade, segundo o que ele bem propôs em Cristo Jesus. E o que é essa vontade? É de fazer convergir em Cristo, na dispensação dos tempos, na finalização dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que são da terra. Então esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus, de fazer com que todas as coisas, nos céus e na terra, se converjam
para Jesus Cristo. E ele fala, apóstolo Paulo diz, nele, em Jesus, digo, no qual também fomos feitos herança. No qual fomos feitos herança. Essa questão da herança, ela é muito interessante. Ela muda profundamente a nossa forma de ver o mundo, de entender as coisas, de fazer uma leitura do que vem acontecendo e do que acontece e do que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo. Um pai muito rico morreu e deixou uma herança para um filho muito pobre. Porém, esse filho muito pobre não conhecia seu pai. E ele passa anos e anos e anos e anos na pobreza, enquanto a herança do seu pai está esperando por ele. E ele passa uma vida toda com muita dificuldade, às vezes mendigando. E só no fim da sua vida, ele tem conhecimento daquela herança que o pai deixou para ele. Veja que a falta do conhecimento dele a respeito dessa herança fez com que ele tivesse uma vida completamente diferente do que poderia ter sido. É o que acontece com a gente. Muitas vezes a gente passa muito tempo sem conhecer essa herança de Deus para nós. E sem conhecer principalmente que nós somos a herança de Deus dados a Jesus Cristo. O presente de Deus dado ao seu Filho. E por causa desse desconhecimento, nós passamos uma vida lastimável, uma vida miserável, uma vida de insegurança, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Me vem aqui à mente aquele versículo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o apóstolo Paulo coloca que nós fomos feitos herança. Nós fomos feitos herança, e ele prossegue dizendo predestinados, novamente ele usa esse termo. Muitos tentam amenizar isso, tentar, sabe? Mas todo mundo sabe o que é predestinação. Não adianta tentar amenizar. E ele diz predestinado segundo o propósito daquele que é Deus, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme ele bem quer. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E aí ele diz a finalidade de tudo isso: para sermos para louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós, os que aguardamos as promessas de Cristo eternas para nós. E aí ele vai dizer no verso 13, eu já estou finalizando: em quem também vós, se referindo aos santos de Éfeso, depois que ouvistes a palavra da verdade, tudo começa por ouvir a palavra da verdade. Ouvir a palavra da verdade é o start para aquilo que Deus definiu antes da fundação do mundo para a nossa vida. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido no evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que você ouve, depois que você crê, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ninguém mais te arrebatará da mão de Deus. E ele diz que esse selo é o penhor da nossa herança, da herança a qual eu me referi.
Até quando? Até o resgate da sua propriedade. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo escolhido por Deus, predestinados para dar frutos. E aí ele diz, o qual é o penhor da nossa herança. Esse selo do Espírito Santo em nós é o depósito, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Eu acabei me alongando um pouco. Gostaria de pedir desculpa aos irmãos, porque era mais ou menos uns 25, 30 minutos, né, pastor Luciano? E nós acabamos gastando aí uns 40 e poucos minutos, mas acredito que foi para a edificação de todos nós. Eu agradeço a oportunidade que a igreja me concede, a confiança em poder compartilhar com vocês esta palavra. Que Deus possa continuar nos abençoando ricamente nesse domingo. Que a gente tenha em mente esses benefícios de Deus para nós, essas bênçãos espirituais que Ele nos concedeu nas regiões celestiais, e que a gente tenha outras oportunidades e que logo logo a gente possa poder abraçar os irmãos novamente, né? E estar juntos mais uma vez cultuando o Senhor, voltar a fazer o chamado para todos, voltar a fazer o chamado para 19h30, a gente estar juntos aí. Temos certeza que o pastor Luciano nos trará uma mensagem abençoada, tá? E vamos orar, finalizando esse trabalho dessa manhã. Amém, pastor. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos gratos, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos concedeu, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra encontre morada em nossa mente, em nosso coração, que ela mude o nosso viver diário, que ela mude a nossa vida, que ela nos transforme, que ela nos traga santificação a cada dia, Senhor. Te pedimos o seu conforto para os irmãos que têm passado por tanta luta nesses dias, ó Pai. Muitas vezes pressionados pelo que vê ao ligar a televisão, muitas vezes o medo vem, mas que nós possamos, Senhor, ter confiança na sua escolha eterna por nós, ó Pai. E que sabemos que o nosso destino é o Senhor, meu Deus. Abençoe a todos que estiveram conosco nesta manhã. Abençoe o teu povo, Pai, sobre a terra. Nós te agradecemos por tudo e te agradecemos principalmente, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, de todos os nossos pecados, o que nos capacita, ó Pai, a estar com o Senhor para sempre. Essa é a nossa segurança, esse é o nosso alicerce, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Bem, irmãos, um grande abraço a todos. Agradeço a paciência dos irmãos e logo mais à noite vamos estar juntos aí para ouvir mais uma porção da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.